Hoje vamos conhecer a parte 2 de 4 eliminações surpreendentes de equipas portuguesas nas provas europeias, mas antes de avançar para o vídeo deixem o like, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. E começamos a nossa viagem na temporada 1984-1985, Wrexham e Futebol Clube do Porto. Esta eliminação sofrida pelos portistas na Taça das Taças é ainda mais surpreendente do que a eliminação para o Krasnodar. Vale lembrar que no ano anterior o Futebol Clube do Porto tinha sido finalista vencido desta mesma competição. Os Dragões perderam 2-1 com a Juventus de Platini, mas voltando ao jogo contra o Wrexham, o Futebol Clube do Porto tinha uma equipa que seria a base da conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987. Jogadores como Futre, Frasco ou João Pinto eram alguns dos destaques. Ainda assim os Dragões sofreram 2 duros golpes para esta temporada. Se Futre veio de Alvalade, Jaime Pacheco e António Sousa fizeram o caminho inverso, mas estas duas pérolas ainda regressariam a tempo de vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Portanto, é fácil concluir que o Futebol Clube do Porto tinha uma geração de jogadores de qualidade. Já o Wrexham era um clube que para a maioria pode soar estranho. Atualmente disputa a League One, terceira divisão de Inglaterra, e recentemente foi comprado pelo ator Ryan Reynolds, que tem como papel mais conhecido na sua carreira o de Deadpool. Naquela altura, o Wrexham disputava as divisões inferiores do campeonato inglês, mais precisamente a quarta divisão. Nesse ano terminaram o campeonato em 15º lugar e a sua participação nas provas europeias era muito por culpa da sua prestação na Taça do País de Gales. Portanto, pensava-se que a vitória do Porto seria relativamente simples. Na primeira mão no País de Gales, vitória da equipa da casa por 1-0, valeu o gol de Jim Steer aos 77 minutos. Na segunda mão, nas Antas, o Futebol Clube do Porto adiantara-se cedo no marcador aos 38 minutos. Os Dragões já venciam por 3-0. Fernando Gomes marcou 2 golos aos 5 e aos 38 respectivamente, e Jaime Magalhães marcou aos 18, mas em 4 minutos o Wrexham aproximou-se do empate, já que John King bisou aos 39 e aos 43 respectivamente. Ao intervalo o resultado era 3-2, resultado favorável aos galeses, que eram beneficiados pelo critério do gol fora. Paulo Futre encarregou-se de colocar os Dragões de novo na próxima eliminatória, mas aos 89 minutos Barry Horne fechou o resultado em 4-3 e assim o Futebol Clube do Porto caía com o estrondo nas Antas. Agora continuamos a nossa viagem na temporada 1999-2000. Sporting e Viking gladiavam-se pelo acesso à segunda fase da Taça UEFA. De um lado o Sporting, que viveu uma temporada que começou atribulada, mas que acabaria em beleza. Treinados pelo italiano Materazzi, as coisas que tinham começado muito mal. O Sporting, que tinha um plantel onde jogadores como o consagrado Peter Schmeichel, Beto e Pedro Barbosa eram alguns dos destaques. Jogadores como Anush e Robaina nunca se conseguiram afirmar verdadeiramente e Materazzi acabou despedido, já que sucessivos empates para o campeonato e a fraca prestação europeia levaram à sua saída. Do outro lado da barricada para este jogo estava o Viking Futebol Clube, um clube da Noruega, que era um clube mais ou menos relevante no panorama do futebol norueguês, já que tinha 8 campeonatos da Noruega, quase todos eles ganhos nos anos 70 e 80, e em termos europeus, até aos dias de hoje, o Viking tem como resultado mais relevantes ter eliminado o Chelsea na Taça UEFA em 2002-2003 e ter eliminado o Sporting. Ainda assim, em termos europeus, nunca alcançou o sucesso de outras equipas do país, como o Rosenborg, por exemplo. Mas nada faria prever o que iria acontecer em solo norueguês. Aos 57 minutos, Magnus Svensson abriu o ativo na Noruega, mas o dia era de Morten Berra, que marcou 2 golos aos 69 e aos 77 minutos, respectivamente. Assim, o Sporting via a sua vida complicar-se nas provas europeias. Entretanto, Materazzi foi despedido e Augusto Inácio assumiu o seu lugar. Na segunda mão, o golo de Ayew aos 75 minutos de penalti revelou-se insuficiente. Assim, o Sporting era eliminado para o Viking Futebol Clube. Ainda assim, a trupe leonina conseguiria ser campeã 18 anos depois. Agora, aterramos no ano 2008 para relembrar a eliminação do Benfica nos oitavos de final da Taça UEFA. De um lado, o Benfica, que treinado por Fernando Chalana, estava a ter uma temporada muito abaixo dos pergaminhos do clube. José António Camacho foi despedido depois dos maus resultados. O Benfica, que nessa temporada não venceu qualquer título e terminou o campeonato em 4º lugar, atrás do Vitória de Guimarães, que curiosamente tinha subido nesse ano à Primeira Liga. No plantel encarnado, nomes como Rui Costa, Nuno Gomes, Cardoso ou Maxi Pereira eram destaque. Di Maria ainda fazia a sua primeira temporada de encarnado e procurava afirmar-se. O que restava para o Benfica era a Taça UEFA. Os encarnados lutavam pelo acesso aos quartos de final da prova.
Já o Getafe, treinado pelo dinamarquês Michael Laudrup, tinha na sua equipa alguns jogadores interessantes como Rubén de la Rede ou Javier Casquero, mas em termos de qualidade individual e experiência europeia, o Benfica era bastante superior e por isso era favorito. O Getafe estava na elite do futebol espanhol há muito pouco tempo, já que tinha sido promovido pela primeira vez na temporada 2003-2004, clube que foi criado apenas em 1983. Ainda assim, era uma equipa para levar em linha de conta, já que na fase de grupos tinha vencido o Tottenham no White Hart Lane. Na primeira mão, no Estádio da Luz, as coisas não podiam ter começado pior. Aos 9 minutos, Óscar Cardoso foi expulso da partida e aos 25, Rubén de la Rede abriu ativo no Estádio da Luz a favor do Getafe. Aos 67 minutos, Pablo Hernández dilatou para 2-0 e aos 76, Pedro Mantorres reduziu para 2-1. Com este resultado, os comandados de Camacho, que ainda era o treinador nessa altura, viam a sua vida complicar-se. Na segunda mão, em Madrid, Chalana já era o treinador. O jogo seria difícil, pois sem Cardoso e com uma desvantagem de um golo, a eliminação era o caminho mais provável. Aos 78 minutos, Juan Ángel Albin fez o único golo da partida e classificou o Getafe para os quartos de final. Já o Benfica teve mais uma eliminação europeia para esquecer. E terminamos o nosso percurso na temporada 2018-2019. Braga e Zorya Lugansk, uma equipa ucraniana, lutavam pelo acesso aos playoffs da Liga Europa. O Braga era treinado por Abel Ferreira e tinha no plantel individualidades como Mateus, Ricardo Horta ou até mesmo Diego Sousa. Naquela altura o Braga procurava garantir-se na fase de grupos da Liga Europa, mas para isso ainda teria de vencer o Zorya e jogar um playoff. Para quem não conhece, o Zorya é um clube de médio porte do futebol ucraniano que, apesar de jogar com alguma regularidade as provas europeias, teve como seu apogeu a vitória no campeonato soviético de 1972 e nunca conseguiu atingir o patamar do Dinamo de Kiev e do Shakhtar nas competições europeias. Na primeira mão na Ucrânia, arsenalistas e ucranianos empataram 1-1 aos 69 minutos. Ricardo Horta abriu ativo na Ucrânia, mas 3 minutos depois, Karavaev restabeleceu a igualdade, um resultado relativamente positivo, se considerarmos que o Braga marcou um gol fora de casa. Em casa, na Pedreira, o Braga foi o primeiro a marcar por intermédio de João Novaes, mas 5 minutos depois, Rafael Ratão restabeleceu a igualdade. Aos 73 minutos, Ricardo Horta voltou a colocar o Braga na dianteira do marcador, mas o jogo ainda não tinha acabado e aos 82 minutos, Karavaev fechou o resultado em 2-2. Com este resultado, o Braga estava fora da Liga Europa, pois o gol fora de casa era favorável ao Zorya. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.